É um motor imóvel, ele é a primeira causa não causada. Eu não consigo explicar isso, você consegue? Então, mas Deus, por exemplo, tem uma tem música, consciência. tem uma certo? música, tem uma música que diz assim, ó, ninguém explica Deus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Uma música sensacional, isso é interessante demais, esse ponto é interessante. Eu não explico Deus. Eu não explico Deus. Você explica Aqui, Deus, ó, Luan? Um ser O Eberlin está falando o seguinte: ninguém explica Deus, ninguém explica Deus e ninguém explica Deus, etc. Cara, isso é surpreendente, sabe por quê? Porque o teísta, né, seja cristão ou não, sim, ele sempre cobra de nós naturalistas, de nós ateus ou agnósticos, etc., que nós expliquemos detalhes por detalhes, detalhe por detalhe, a nossa visão de mundo naturalista, ou o Big Bang, ou como é possível um universo sem Deus, ou como o Big Bang explica o universo, e se o universo não possui origem, como é que isso ou aquilo é possível, se o universo teve uma origem, como isso é possível sem Deus e tudo mais. Eles estão o tempo todo exigindo que a gente tenha conhecimento dos mecanismos em detalhes da nossa visão de mundo. Só que eles não são simétricos nesse tipo de exigência, porque eles sempre afirmam esse tipo de coisa que o Eberlin afirmou. Deus é um Deus inexplicável, não podemos explicar Deus. Ou seja, eles exigem que nós tenhamos explicações científicas e filosóficas e lógicas acerca da nossa visão de mundo, mas eles não têm nem no início, nem de início, nem chegam perto disso, e ainda admitem. Isso fica assimétrico para um debate que pretende ser filosófico, lógico, que não pretende ser um debate pautado apenas nas escrituras, porque se você está colocando duas visões de mundo concorrentes e querendo debater racionalmente elas, é preciso haver uma simetria. Os mesmos direitos e deveres de um lado precisam estar presentes no outro. Se o ateu tem o dever de explicar todos os seus pontos milimetricamente, meticulosamente, o teísta também. Porque ele se compromete com uma causa, não importa o que ele chama de Deus, mas ele se compromete também com uma causa diferente da do naturalista. Se o naturalista precisa explicar os mecanismos causais dele, porque a causa que o naturalista propõe realmente é lógica, é filosoficamente coerente e tudo mais, o teísta também precisa explicar a mesma coisa da causa dele, de Deus, como é possível Deus fazer as coisas que faz, ou ser do jeito que é, ou se relacionar com a criação do modo como se relaciona. Ele também precisa explicar isso tudo. A não ser que haja uma humildade epistêmica de ambos os lados, aí é outra história. Mas quando se exige do naturalista que ele explique detalhes acerca da sua visão de mundo, detalhes filosóficos, científicos, etc., é preciso exigir a mesma coisa do outro lado. Então é preciso que o Eberlin, falando de maneira aqui humilde, explique também. Ele não precisa explicar 100%, integralmente, mas explicar de uma maneira mais robusta, bem mais aprofundada, por que as características do Deus judaico-cristão são coerentes, por que é possível existir tal mecanismo causal, transcendente, que seria Deus, como é possível a coexistência dessas propriedades em Deus, a onipotência, tudo, como é possível coadunar, compatibilizar um Deus pessoal benevolente e onisciente, onipotente, com a existência do mal desnecessário no mundo, como é possível conciliar que Deus esteja oculto para algumas pessoas, sendo que a presença de Deus na crença das pessoas é um elemento, uma variável importante para a salvação delas. O teísta precisa explicar como é possível que Deus, imaterial, atemporal, espacial, produza o universo que é material, espacial, temporal, sendo que isso não deveria ser logicamente possível. O próprio teísta diz que a mente, que o cérebro não pode produzir a mente, porque o cérebro é material e a mente é imaterial, então ele mesmo deveria concordar que no caso de Deus seria igualmente impossível. Deus imaterial não poderia ser a causa geradora e nem sustentadora de um universo material, pelo mesmo pressuposto lógico. Então ele precisa explicar isso, ele precisa explicar como Deus pode ter a súplica especial de Deus poder ter alguns poderes, alguns privilégios ontológicos que o universo não tem. Por que Deus, por exemplo, ele pode ser metafisicamente necessário e a matéria em seu domínio mais fundamental, do qual a gente não tem pleno conhecimento, não possa carregar algum nível de necessidade? Ou por que Deus pode ser um chão da realidade, da existência, né? Algo ao qual tudo o mais depende e a natureza não pode ter essa parte? Por que a lógica não pode surgir ou não pode estar imbricada num universo sem Deus, mas em Deus ela existe? Né? Como é possível? Porque se a lógica precisa de algo supremo para existir, então
Então, a lógica em Deus, no pensamento de Deus, na onisciência de Deus, precisaria de uma lógica suprema também para existir, entrando numa regressão infinita de lógicas dentro de Deus. Existem muitas coisas que o teísta tem que explicar em Deus, como é possível uma simplicidade divina, que todos os seus atributos sejam ditos de maneiras diferentes, né? Uma coisa é onisciência, outra é onipotência, outra coisa é existência, outra coisa é isso, é amor, pessoalidade, é impassibilidade, é aquilo, mas ao mesmo tempo isso tudo é igual numa identidade numérica. Como é possível um Deus só, explicado em 3 pessoas? Como é possível a união hipostática de Jesus ser plenamente homem e ao mesmo tempo plenamente Deus, sem violar o princípio de identidade? O teísta tem que explicar isso tudo. Não dá para o Weber e a maioria dos teístas falar, Deus não tem explicação, porque fica assimétrico. O ateu tem que explicar tudo, mas ele próprio não explica nada da visão dele, né?